Romanos capítulo 1, versículos 22 e seguintes. Nos diz a palavra de nosso Senhor: inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em forma da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Talvez você fale, Elias Oliveira, o texto que você está lendo não tem muito a ver com aquilo que você vai falar ou com aquilo que você está falando, mas eu quero que você preste atenção, porque a palavra do Senhor ela é viva. A palavra de Deus é viva, e a palavra de Deus ela sempre fala aos nossos corações a partir do momento que eu me predisponho a ouvi-la. Se eu me predisponho a ouvir a palavra do Senhor, Ele fala ao meu coração. Se você se predispõe a ouvir a palavra de Deus, Ele fala ao teu coração. Mas, amados, nós estamos vivendo dias em que as pessoas acham que alguns são especiais diante de Deus. Alguns têm mais acesso a Deus do que outros. Alguns podem levar o teu pedido a Deus e Deus atendê-los de uma forma assim inquestionável. Deus não vai nem questionar. Foi o Joaquinzinho da Silva que pediu. O Joaquinzinho da Silva é o pastor ungido, cheio do poder, cheio da autoridade. Deus não vai nem querer saber o que está acontecendo. É Joaquinzinho da Silva? É. Cartão verde para o Joaquinzinho da Silva. Pode atender. Joaquinzinho da Silva é meu personagem fictício. Mas muitas vezes é isso que tem acontecido em nossos dias. As pessoas perderam a visão das coisas e estão sendo levadas por uma certa... Eu não vou usar a palavra idolatria porque ela é um tanto quanto pesada, mas um cuidado exacerbado, uma atenção exacerbada, direcionada a alguns pregadores, a alguns pastores, em detrimento de outros. Eu quero falar para você, sem medo de errar, que aqueles que estão na sua igreja, se são homens fiéis, santos e puros, são tão ungidos e possuem o mesmo... a mesma condição de acesso ao trono de Deus do que aquele que é famoso, que está na televisão, que faz e acontece na mídia. Porque Deus não está vinculado à imagem do homem. Deus está vinculado a um coração santo, um coração que tenha comunhão com Ele, um coração que dobre-se diante dEle. É a este que Deus tem acesso, é a este que Deus usa como instrumento na sua obra. E nós não podemos esquecer jamais desse detalhe, irmãos. E é preciso muito cuidado para que você não deixe crescer dentro do teu coração de forma até imperceptível. Muitas vezes acontece que essas coisas crescem dentro do nosso coração de forma imperceptíveis. E você passa a correr atrás de nomes de pessoas, de um personagem que você ouviu falar, de alguém que está na mídia, porque você supõe que esse camarada tem ligação direta com Deus, tipo um batifone. Lembra do batifone que passava nos filmes do Batman? Eu até sugiro que vocês não assistam o Batman hoje, porque não é um bom negócio. Mas o Batman tinha ali um telefone que o prefeito ligava para ele, só tirava o telefone do gancho, o telefone lá na Batcaverna já tocava. Tem pessoas achando, irmãos, por serem pregadores famosos, conhecidos, é desta forma. Não, olha, se o fulano da Silva orar em meu favor, vai acontecer, porque Deus vai ouvir. Eu quero falar que Deus não tem filhos especiais. Ele mesmo afirma na palavra que Ele não tem filhos especiais. Deus ama da mesma forma todos os seus filhos, independente do sexo, da sua posição social, independente do seu ministério, independente de todas as situações que você possa encontrar e colocá-las como importante. Independente disso, Deus ama aquele que faz a sua obra, que tem o seu coração puro e que procura colocar-se diante do trono do Senhor.
A este a palavra de Deus nos diz que é amado por Deus. Mas o que eu quero falar com você, irmãos, em cima disso é que, cuidado para que você não deixe que um espírito ruim entre no teu coração e que você deposite a tua fé em homens. O texto que nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 22, ele fala sobre isso: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por que loucos? Porque muitos se acham sábios, muitos se acham especiais, conhecedores, mas o conhecimento em algumas questões, quando não está amparada na graça do Senhor, quando não é direcionada, ungido pelo Espírito Santo de Deus, tornam-se loucos. Esses camaradas que fazem essas seitas bravas aí, que você conhece, e que andam pregando o evangelho um tanto quanto assim, sabe como é, meio pirata, por aí, esses camaradas conhecem a palavra de Deus. Eles sabem o que é a palavra de Deus, mas deixaram-se mover por sentimentos, por princípios, por objetivos que muitas vezes destoam dos princípios de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para que você não se deixe mover, por espíritos que não seja o Espírito Santo de Deus, porque este te direciona à presença santa de nosso Senhor. Outro aspecto que eu quero chamar a tua atenção, amados, observe aquilo que é ensinado na tua igreja. Gente, não é porque o pastor disse, o apóstolo disse, o bispo disse, o padre disse, que de fato é daquela forma. Quando os apóstolos chegaram em Bereia e quando eles pregaram a palavra de Cristo Jesus, aqueles da igreja de Bereia, aquele povo lá de Bereia, eles foram para a palavra consultar os escritos para confirmarem se existia coisas reais ou se era apenas fantasia dos apóstolos. Irmãos, estamos vivendo dias em que o homem tornou-se cego. Jesus amado, cego. Porque levado por uma diversidade de situações, o homem já não mais consulta aquilo que é ensinado na igreja, até mesmo porque muitos não conhecem a palavra de Deus, não leem mais a Bíblia. Infelizmente, a igreja hoje, com raras exceções, igrejas não cobram mais a leitura da palavra e tampouco pregam a palavra. Tornou-se um evangelho desprovido de raízes profundas. Nós temos visto que as pregações de hoje, elas são autoajuda, elas são ajuda financeira, elas são promessas. Elas são promessas, mais diversas promessas. Então baseia-se em cima disso, irmãos. Hoje o pilar da pregação em muitas igrejas é autoajuda e promessas. Promessas financeiras, promessas de casamento, promessas de bem-sucessão profissional e vai por aí. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, o cerne da mensagem é Cristo Jesus, e este hoje não é mais pregado da forma que deveria ser, porque as pessoas perderam de vista a ideia que preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que preciso buscar o Senhor acima de todas as coisas. E as pessoas estão buscando uma série de situações e deixando em segundo plano o reino de Deus. E buscar o reino de Deus nada mais é do que santificar a vida para que o Espírito Santo possa mover com totalidade de poder na tua existência. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amados. Mas quantos estão fazendo isso hoje em dia? Quantos estão pagando o preço para que o Espírito de Deus mova em seus corações? Mas temos visto que uma grande parcela da comunidade chamada cristã evangélica, uma grande parcela estão deixando-se levar por vãs doutrinas, como ventos de doutrinas, como diz a palavra. Ventos de doutrinas até estranhas. Se Paulo hoje estivesse vivo, e se ele visitasse alguma das igrejas ou observasse via televisão algumas mensagens pregadas, com certeza Paulo ia escrever uma nova carta. Ia escrever uma nova carta falando para que
a palavra de Deus se torne o eixo principal, para que a palavra de Deus seja observada na sua totalidade. 2000 anos atrás, praticamente, Paulo já escreveu isto. Hoje ele escreveria novamente, porque a igreja está perdendo de vista o seu alicerce. O alicerce é Jesus, é a igreja cristocêntrica. Hoje temos visto uma igreja voltada para o homem, para satisfazer o homem, para alegrar o coração do homem, para deixar o homem feliz, e esquece que a verdadeira felicidade só é possível quando Jesus é entronizado nas vidas. Meus irmãos, se a tua igreja, meu amado, não prega a palavra de Deus, se a tua igreja tem costumes que deixam a desejar, eu estou falando aqui de costumes, não doutrinas eclesiais. O que é doutrinas eclesiais? São aquelas coisas que, se observadas, não levam ninguém para o céu, e se não observadas, não tiram ninguém do céu. Exemplo, usar calça ou não usar calça. Se a irmã usa calça, e se for fiel, vai para o céu. Se deixar de usar a calça e for fiel, vai para o céu também. Maquiagens, leve, né, claro. Maquiagens leve. Se a irmã usa, vai para o céu. Se não usar, vai para o céu da mesma forma. São situações que não vão tirar a pessoa dos céus ou colocá-las no céu. Mas há situações que são de primordial importância. Situações em que, se o homem deixa de praticar, ele está pecando diante de Deus. E se ele pratica, ele peca diante de Deus. Então essas coisas nós precisamos trazer à luz da palavra do Senhor. Passarmos no crivo da palavra. Passarmos pela peneira da palavra de Deus, para ver se não fica sobre a peneira, ou se desce é coisa boa. Mas se ficar sobrando em cima da peneira, é porque precisa de uma revisão bíblica, um encaixar dessa realidade dentro dos princípios bíblicos. Porque se a palavra de Deus não cabe na realidade, se a palavra de Deus não cabe em situações, também não serve para nós, porque a nossa regra de fé, e isso é claro, a nossa regra de fé é a Bíblia, e eu não posso viver uma palavra que, de forma direta, venha contrariar princípios bíblicos. Você entende, meu querido? Você não pode contrariar princípios bíblicos. E é isso que nós temos visto hoje. A igreja vivendo uma realidade antibíblica. A igreja vivendo e pregando uma realidade antibíblica. Meu Deus, o que está acontecendo? A igreja tornou-se uma entidade social, preocupada com números, preocupadas em oferecer aos seus ouvintes ou membros manjares deliciosos e deixando a realidade que vivifica, que restaura, que renova, que faz que o homem tenha uma nova visão de vida, uma nova vida em segundo plano. Gente, o que adianta eu chegar aqui para vocês e falar: olha só, se você fizer isto, Deus vai lhe abençoar. Se você fizer aquilo, Deus vai lhe abençoar. O que adianta eu falar isso para vocês se eu não falar em contrapartida que é ponto fundamental na tua existência desenvolver uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta? Isto é a base. Sem essa base não tem bênção. Sem essa base não tem a graça de Deus. Sem essa base você não consegue ter acesso ao trono do Senhor e usufruir aquilo que Deus tem reservado para você. Gente, o que está acontecendo? Será que os pastores perderam de vista os princípios bíblicos? Ficaram cegos? É isso que diz a palavra. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? É isso que nós temos contemplado hoje. As pessoas que deixaram-se convencerem-se como sábios e concluem que aquela verdade bíblica precisava de uma modernização, de uma nova roupagem, de uma nova forma de apresentação e trazem para dentro da realidade da igreja princípios, amados, que são verdadeiras loucuras diante de Deus, aberrações, princípios que levam o homem a afastarem-se do Senhor. E nós, amados, como servos do Senhor, não podemos de forma alguma aceitar esta realidade. Nós não podemos que a igreja venha hoje mudar a verdade de Deus em mentira, que venha pregar algo que não está em perfeita comunhão com os princípios de Deus. Nós não podemos aceitar isto de forma alguma. E você, como servo de Deus, também não pode aceitar. Você precisa passar a palavra que é pregada à luz da palavra de Deus, pela peneira de Deus. Se o que é pregado sobra sobre a peneira, não desce, é porque tem alguma coisa errada, meu irmão. Não se equivoque, não se deixe equivocar. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus não foi escrita para teólogos, não foi escrita para doutores, não foi escrita para pastores, não foi escrita para mestres. A palavra de Deus foi escrita para você que me ouve, para mim, para você, para pessoas simples, porque ela não precisa de uma teologia para explicá-la, porque ela é simples o suficiente para que uma pessoa que tenha conhecimentos, poucos conhecimentos, a entenda com perfeição, tal qual um doutor, uma pessoa que tem muito conhecimentos, também vai entender. A palavra de Deus, ela é universal, ela alcança a todos da mesma forma. O evangelho que é pregado para você pode ser o mesmo evangelho pregado para aquela pessoa que nasceu numa cidadezinha pequena, lá no interior de um estado distante, talvez, que estudou apenas a primeira série, não sabe nem escrever, outro que não tem estudado. O evangelho é este, irmãos. O que aquela pessoa vai entender, uma pessoa analfabeta, sem conhecimento, ignorante, culturalmente falando, vai entender a respeito de Deus, é a mesma coisa que alguém que tem doutorado, pós-doutorado, essas coisas todas, também há de compreender. Não tem diferença. A forma de entendimento é a mesma, porque a palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não está amarrado à cultura, não está amarrado a conhecimentos, porque a palavra de Deus é simples e escrita para os simples. Talvez a nossa versão bíblica, nossos textos bíblicos, sejam um tanto difíceis de compreensão, sim, mas é outra questão, porque quem traduziu a Bíblia usou um português que é incompatível com a realidade que nós temos em nosso Brasil. Um vernáculo muito culto. Mas não foi assim, não deveria ser desta forma. A palavra de Deus precisa ser lida e compreendida sem dificuldades. E hoje nós temos aí algumas versões da Bíblia que você já consegue isto. Nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, que alguns aí jogam pedras nela, diz que não procede isso, aquilo, outro, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, é um texto que está em consonância com os originais e que tem uma tradução de uma forma tão simples que uma criança de 5 anos que começou a ser alfabetizada lê, compreende na totalidade o que é lido. É assim a palavra de Deus, é desta forma. Então você não precisa ter essas coisas complicadas para ter acesso a Deus, não. Mas se as coisas complicadas que você vê na tua igreja, vê na tua comunidade, se essas coisas complicadas faz gerar em teu coração dúvidas, irmãos, presta atenção nisso. Se geram em teu coração dúvida, pode pular fora, porque a palavra de Deus não deixa dúvida. Hoje nós estamos vivendo aí uma modernidade terrível, degradante,
que inserem no contexto da igreja rituais. E não sei onde encontraram essas coisas. Não tem na Bíblia. Costumes que não tem na Bíblia. Práticas que não tem na Bíblia. Pregam coisas que não existem para complicar a vida da pessoa. Ah, porque você precisa fazer isso, fazer aquilo, depois isso, depois não sei o que, e outra coisa mais, etc, não sei o que. Enfim, não, irmãos, o que você precisa, amados, e é isso que a palavra de Deus nos afirma, é confessar os teus pecados, arrepender-se dos teus pecados, confessá-los, tomar posse do perdão, santificar a tua vida e seguir em frente. Só isso, só isso. O restante é o Espírito de Deus que vai lhe conceder. Mas nós estamos vivendo aí dias e que o Evangelho perdeu a sua simplicidade, porque o homem, ele gosta de coisas complicadas. Eu tenho feito um curso de teologia, irmãos. É uma graça, viu? Vez ou outra a gente vê aí as matérias que são apresentadas. Que coisa mais bárbara, mais louca. Para que essas bobagens? Aí o curso de teologia lança a mão das teses filosóficas de um monte de hereges que existe por aí para tentar explicar algumas situações que a palavra de Deus não requer isto. Você passa aquilo, você começa a analisar, para que perder tempo com essa bobagem? Para que perder tempo com isso? Que isto vai frutificar de forma positiva na tua vida? Em quê? Então nós precisamos estar atentos a essas situações todas, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor por mudarmos a sua verdade em mentira, como está escrito em Romanos. Mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E como eu disse inicialmente, hoje nós estamos vivendo dias em que homens são vistos como divinos, verdadeiras divindades. Verdadeiras divindades. Se o Joaquimzinho da Silva, nosso pregador fictício, falar que azul é branco, e já era, mudou. Azul é branco. Porque o Joaquimzinho da Silva falou, irmãos, e hoje está assim dessa forma. Tem pregadores hereges por aí dizendo que azul tornou-se branco. E tem um tanto de crente que não sei porquê, eu acho que são não sei o que lá, acha que azul realmente tornou-se branco, gente. Não é assim, a gente tem que observar o princípio bíblico. O que está escrito na Bíblia está acima do entendimento meu, está acima do entendimento do pastor Carlos, em cima do entendimento desses pastores famosos que estão por aí, acima do entendimento de qualquer um. É o princípio de Deus que deve imperar sobre preceitos, sobre doutrinas, sobre dogmas, sobre entendimentos, filosofias e essas coisas loucas que o povo tem por aí, gente. Que você deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Busque o Senhor. Santifique a tua vida. Porque a partir do momento que você busca o Senhor, santifica a tua vida, você passa a ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. E experiências novas é possível ser vivenciadas. Um problema sério que nós temos também em nosso meio cristão evangélico é que muitos estão amarrados em testemunhos. O cara escreve um livro, diz que foi para a China, e que na China ele fez isso, fez aquilo, não sei o que, e as pessoas viajam, sonham com a China, sonham com aquilo, e esquecem que aquela pessoa que escreveu o livro não é melhor do que você, não é super especial, não tem um telefone vermelho igual ao do Batman para falar com Deus. A única coisa que ele fez foi que ele santificou a vida dele, correu atrás, pagou o preço, experimentou o mover do Espírito Santo na vida dele, coisa que talvez você não queira fazer, prefere viver em sonhos. E como tem sonhadores na casa do Senhor? Tem gente que está na igreja aí há não sei quantos anos, 15 anos, 20 anos. Eu estou aqui na promessa, Deus vai levantar-me como pregadores das nações. E fica lá, papo pro ar, esperando ser levantado como pregadores das nações. Não, eu vou ser usado por Deus para ser não sei o que, profeta, etc, etc. E fica lá, passa 10, passa 15, passa 20, passa 30 anos. E o cara está ali amarrado, esperando a coisa acontecer. Não corre atrás, não paga o preço, não quer esperar, não vai ver.
Não verá. Não verá, gente. Não verá. Nós temos que fazer, tem que ir atrás. Nós temos que nos colocar à disposição. Se a tua igreja te amarra, te proíbe fazer a obra de Deus, pula fora dela. A igreja é coisa de homem. Esse negócio aí é muito relativo. Tem igreja levando o povão para o capeta, levando o povão para o inferno, tirando dos caminhos de Deus, amordaçando o povo de Deus, acorrentando o povo de Deus, tirando a autoridade que é dada pelo Espírito Santo a cada um, trazendo para si, trazendo para um líder. Isso não procede biblicamente. Você vai responder diante de Deus, porque você, como diz o texto, mudou a verdade de Deus em mentira ao ouvir o teu líder em detrimento da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus em primeiro lugar, porque ela é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é o Espírito Santo falando. O Espírito Santo não tem ninguém maior do que ele. O Espírito Santo é Deus. Não tem ninguém maior do que o Espírito Santo. Não tem líder, não tem pastor, não tem apóstolo, bispo, enfim, maior do que o Espírito Santo. E se a palavra de Deus diz que é daquela forma, faça. Se ela diz que é para hoje, faça. Ah, Elias Oliveira, mas aqui na minha congregação é desse jeito, nós temos que passar por uma hierarquia tal. Eu tenho um chamado, Deus me revelou, mas eu fui falar com o pastor, com o apóstolo, ele me colocou 1000 poréns aqui, eu estou aqui sem fazer nada, só esperando acontecer. Eu quero dizer para você que você está perdendo a tua bênção. Está perdendo a tua bênção. E certamente será cobrado diante de Deus, por Deus. Ah, mas se eu fizer rebelião. Rebelião é não fazer a obra de Deus. Rebelião é não ouvir o Espírito Santo de Deus. Rebelião é não estar em comunhão com Deus. Rebelião é dizer não para o mover do Espírito. Ah, não sei o que o pastor está... Pastor é homem. Homem. Líder é homem, e ele precisa estar ancorado na palavra de Deus para ser verdadeiramente líder de Deus na terra. Deus até tem líderes hoje. Deus até tem, claro, não vou desmerecer os líderes. Tem sim. Mas, lembre-se, cada um de vocês é sacerdote de Deus. É sacerdote. Essa ideia de hierarquia que nós temos hoje, essa ideia de igreja que nós temos hoje, essa ideia de entidade religiosa que nós temos hoje, ela não está muito 100% inserida no contexto bíblico não, gente. É diferente, é diferente. Então cuidado, cuidado com o teu entendimento errado. Tem gente lançando mão daquele texto do Antigo Testamento, não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus ungidos. Cuidado, cuidado, gente, para você não ser legalista e esquecer da vontade de Deus na tua vida. Cuidado com o legalismo. Daqui a pouco você está atribuindo aí a um pseudo líder, alguém que não tem liderança nenhuma de Deus, tem de homens. Então cuidado, porque você vai responder diante do Senhor. Não, eles vão responder, claro, com certeza, mas cada um de nós haveremos de responder diante do tribunal do Senhor o porquê de um monte de coisa em nossas vidas. Então eu falo para você, procure conhecer a palavra de Deus. Procure conhecer e torne-se vaso, instrumento útil para que o Espírito Santo de Deus mova. E se você fizer a obra, se você iniciar a fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, ministrar a palavra, e se teus líderes falar, não é desse jeito, porque você não tem autoridade para isso, meu amado, a autoridade que nós temos é do Espírito Santo de Deus. Pula fora desse barco furado e continue a fazer a obra de Deus, porque isso é que importa em nossos corações e em nossas vidas. Não estou ensinando rebelião, estou ensinando você não ser rebelde diante do Espírito Santo de Deus. Eis aí a grande questão. A rebelião é contra o pastor, contra a entidade religiosa ou contra o Espírito Santo de Deus? Muitas vezes as pessoas estão de acordo com os princípios da entidade religiosa, mas em clara rebelião contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado para você não rebelar-se contra o Espírito Santo de Deus, porque é esse que te leva para o céu. É esse que te leva para o céu, presta atenção nisso.
Que a graça do Senhor esteja com você, meu querido. Que você jamais, jamais venha mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ou seja, dando honra excessiva a líderes em lugar daquele que deveria receber a honra e toda a glória, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém?